Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao que eu tenho chamado de estudo através de João, que Jesus fez essa revelação para João, né? Mostrar hoje para nós o que vai acontecer futuramente, né? E vamos, assim, juntos, vamos lendo, vamos entendendo, vamos estudando juntos, para nós relembrarmos, né, o que nós já vimos, quem já leu o Apocalipse, quem já ouve as pregações, os estudos, e para quem não sabe, está conhecendo agora e acredite, é tudo verdade, viu? Vamos lá. Capítulo 4, vamos ver o que diz o subtítulo. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira foi como de trombeta. Oh, que magnífico, né, gente? Falando comigo, disse. Quer dizer, ele ouviu uma voz como de trombeta e entendeu tudo, né? A gente pensa logo que é aquele instrumento, né? Aquele som, não é verdade? E pode ser um som, sim, o som de trombeta. Como voz de trombeta, é som de trombeta de instrumento. Porém, ele entendeu, né? Falando comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Quer dizer, depois de tudo, da igreja, tudo e tal, depois dessas coisas deve acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, né? Pedras bonitas, lindas. E havia, ao redor do trono, um arco-íris semelhante, na aparência, a esmeralda. Só pedras preciosas, né, gente? Havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre os tronos via assentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Vê que lindo, gente. Aqui você já pode imaginar, né? Ele aqui está falando do trono, de quem estava sentado no trono, como eram as pedras específicas, as pedras, jaspe, ele deu detalhes, pedra de jaspe e sárdio, pedras preciosas, valiosas, a esmeralda. Ao redor do trono tinha 24 tronos, havia ao redor do trono 24 tronos, quer dizer, mais 24 tronos ao redor do trono majestal. E também havia nesses tronos, né, ele está dizendo que 24 anciãos, quer dizer, cada pessoa, cada um ancião sentado em cada um trono, vestidos de branco, lógico, vestes brancas, que tinham purificadas, né, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Que lindo, né? E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Ai, gente, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trovões. Às vezes até o relâmpago, quando é aquele brilho forte do relâmpago, né? A gente, né, fica espantado, com medo, mas é porque é muito forte, né? Poderoso. E os trovões, eu acho linda a voz dos trovões, né? O barulho. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, e o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Deixa eu dar uma pausa nessa parte dos animais. As pessoas dizem muito assim, nós somos o animal criado por Deus. Não, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher nos criou, certo? Ele havia criado, né, para colocar o homem no paraíso, os animais. Esses animais aqui são dos animais que ele cita aqui, são os animais fortes da selva, né? Ele fala do leão, do touro, pesquise sobre o leão e o touro, certo? E da águia, a única ave que voa mais alto, né? Tem uma visão excelentíssima, que se refaz suas penas. Então, assim, há um significado para cada um
desses animais. E também o terceiro rosto era quem? De um homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Então aqui eu queria falar muito da águia. Gente, qualquer pessoa, seja judeu ou não, pode usar a figura de uma águia, né? Para fazer algo na sua loja, na sua roupa. Tem gente que diz assim, eu já vi depoimento dizendo, a pessoa é judeu e usa a águia, que é um símbolo romano. Nada a ver, gente. Olha, hoje em dia, cada nação, como anteriormente, lógico, cada nação teve sua escolha para sua bandeira, seu brasão. E isso é sério, claro. Concordo a um certo ponto de no momento que estavam passando, a pessoa não usar, porque assim estaria que dando honra ao país, aquele regime e tal, né? Assim que fala, né? Conforme o regime de cada exército, cada quartel, cada país. Mas, digamos assim, se a pessoa usa uma águia para fazer um livro, uma capa de um livro, um desenho, um quadro, usa para fazer coisas de camisas, digamos, você tem sua loja, você quer botar uma figura de um animal bacana, um leão, uma águia, por que não? Gente, isso é livre, certo? Não tem isso não, para Deus não tem isso não. Você não vai estar adorando animal não, entendeu? Eu já ouvi depoimentos criticando os judeus, dizendo, é judeu e usa águia, que é o símbolo romano. Que isso, gente, para desse julgamento, isso está errado. Aí não pode estar julgando assim não, né? A gente não pode querer interferir a vida das pessoas com isso não. A pessoa faz lá de coração puro. É um animal, olha, falou sobre, Jesus falou para João aqui sobre a águia, porque a águia é um dos animais fortes, tem visão, né? É uma águia, a gente sempre usa, eu quero ser como geralmente os mentores, né? As pessoas que dizem, seja como águia e não como galinha, porque galinha não voa direito, tá ali no chão, beliscando o tiquinho no chão, né? E a águia voa alto, quer dizer, os planos altos, os planos de Deus para nós são altos, entendeu? Então não se sinta culpado, não se sinta acuado, coagido de você usar a figura de uma águia bíblica, tá bom? E isso serve para todos nós, todo mundo tem o direito e ninguém tem o direito de criticar ninguém por isso. Só de julgar, quem vai julgar é Deus. Agora, se o Espírito Santo de Deus move no coração da pessoa algo que ela não deve usar, que ela não deve continuar com aquilo, aí é outra história. Aí é o Espírito Santo de Deus que está incomodando ela para não usar. Não sou eu nem você que vai dizer. Algumas coisas erradas a gente pode falar, assim, símbolos satânicos, algumas coisas terríveis, horríveis, assim, nós devemos ter a obrigação de falarmos realmente que está errado aquilo, se a pessoa insistir, porque está andando no caminho errado. Isso sim, viu? Seja para adolescente, para criança em desenhos animados, para adultos, para qualquer pessoa, já cristã ou não, é importante alertar, né? Porque é nítido, gente, o caminho do bem e o caminho do mal. Não existe, não. Vários caminhos levam... Não, só existe o bem e o mal, entendeu? As pessoas podem procurar vários caminhos, querer encontrar Deus. E pela sua misericórdia, encontrar Deus quando clama o nome do Senhor Jesus, quando clama a Deus, certo? Então, assim, vamos ficar bem entendido nisso aí, que não há problema nenhum usar o símbolo da águia, principalmente para coisas boas, certo? Vou continuar. O versículo 8, oitavo. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Aleluia. Gente, que coisa linda, né? Os seres viventes vocês podem ver, tinham muitas asas, muitos olhos, né? Não piscavam porque estavam ali de olhos. Lembra que Salmo 120 diz, não tosquenejará. Pronto, é isso aqui. Significa assim, não piscará para nos observar, né? Nos guardar, né? E está assim também, está adorando, eles estão adorando ao Senhor. E o tempo todo eles estavam falando o que? Dizendo, Santo, Santo, de dia e de noite, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, né? Glorificando a Deus. E não me pergunte assim, por que tem tantos olhos, por que tem tantas asas? Essas perguntas aí eu não vou te responder não, tá? Você pergunte a Deus diretamente, certo? Ele está explicando aqui para nós, né? O que há de vir de acontecer da terra terrena para a celestial, tá bom?
e é o que importa a gente crer e permanecer. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém. Então aqui, gente, esses 24 anciões, também com coroas, né? Eles permaneceram, então já vimos que assim, eles estão venceram, já estavam no trono do Senhor, né? Vestidos de branco e com coroa branca, porque Deus, em cada carta, promete isso ao que vencer, né? E aqui ele já mostra, né? Como ele também quer dar à igreja, aqueles que vencerem, como deu a esses, né? A oportunidade de estar sentado ao trono, de louvar ao Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E maravilha, coisa linda, viver em paz, cheio de pedras preciosas, glorificando ao Senhor, né? Sem mais tribulação. Isso aqui que foi mostrado, né, a João, foi a visão do trono, majestade, do trono do Senhor Jesus Cristo, e ele mostrando tudo aquilo que vai acontecer depois das cartas que foram às 7 igrejas, né? E ao que vencer, ganhará essas coisas também, de ficar, né, junto com ele no trono ali, naquele cidade santa, naquela nova Jerusalém, naquela maravilha de paz, né? E é o que eu quero para a minha vida, é o que eu desejo para vocês também. Então esse foi o capítulo 4, né? E mais para frente nós vamos conhecendo cada pedacinho, tá bom? Tem relacionado às igrejas, os espíritos, as 7 estrelas, vamos ler um a um para nós irmos conhecendo, tá bom? Aqui no capítulo 4 nós vimos como é majestoso o trono dele, as pedras preciosas dados em detalhes, né? O trono, os outros tronos ao redor, né? O que eles falavam, o que eles vestiam, a coroa que estavam sobre eles. Então, assim, é maravilhoso isso, certo? E eu quero isso para minha vida. Queira, gente, não perca tempo, tá bom? O mundo jaz no maligno. A própria palavra de Deus diz isso, mas ele está aí, enquanto as portas estão abertas para nos purificar e se nós permanecermos nele, certo? Há muita coisa a se fazer, muita coisa que eu digo assim, no dia a dia nosso, aperfeiçoar, digamos, a perdoar, a trabalhar, se esforçar, também não pode ficar descansado, né? Nada cai do céu, também não pode estar reclamando se você está ali precisando de ajuda ou ajudando. São coisas difíceis do dia a dia que nós passamos, todos nós passamos, mas a gente consegue, certo, gente? Sempre pedindo sabedoria a Deus e amor. Espero que você tenha entendido esse capítulo 4, certo? E vamos seguindo, porque Apocalipse tem muito mais para nos dizer do nosso futuro, porque é os planos da destra do Senhor, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.